Muito bem, estamos aqui ao vivo na Grenal nas Quatro Linhas e hoje vamos ter a presença de um grande personagem da história recente do Inter nas categorias de base que infelizmente não teve uma progressão, digamos assim, como a gente esperava, mas certamente tem muita história para contar conosco. O Matheus Bertotto, jovem aí que ainda é jovem na sua trajetória, mas infelizmente aí teve uma parada, digamos, na história do Internacional. E para a gente conversar com o Bertotto também temos aqui o nosso querido Murilo. Tudo bem, Murilo? Opa, bom dia, Gabriel, bom dia, Bertotto. Agradecendo desde já a presença do Bertotto, né? Uma honra conversar com ele, cara que sempre gostei muito do futebol dele. Então, vai ser um bate-papo bacana, descontraído. Vamos entender mais da história desse craque. Exato, até o Murilo comentou agora que ele sempre gostou do futebol. Eu era um cara que sempre cobrava, né? Por exemplo, eu queria sempre que jogava o Dourado ao lado do Bertotto, né? Um volante mais marcador e um volante mais refinado, perna esquerda e tudo mais, mas infelizmente não aconteceu. Bertotto, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui na Grenal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, pessoal, obrigado. O prazer é meu, obrigado também pelo bate-papo e vamos lá, vamos ter essa conversa aí que é um prazer mesmo, valeu mesmo. Bertotto, eu estava vendo a tua biografia inicial, tu teve uma passagem pelo Manchester, é isso? Tu jogou um pouco na Inglaterra, então? Na verdade não foi bem assim, o que aconteceu quando eu tinha, eu acho que 16 anos, né, eu era atleta ali do Pedra Branca de Alvorada, não sei se vocês conhecem ali o Pedra Branca, né, era o antigo RS, que era do Carpegiani, depois mudou os donos, eu era atleta ali, foi ali até que eu comecei a minha trajetória profissional. E durante um período ali eu fiz alguns testes na Europa, eu tinha passaporte, ainda tenho, no caso, passaporte italiano, e o pessoal ali do clube tinha alguns contatos. Eu fiz um tempo na Inglaterra, fiquei 2 meses na Itália, e depois eu fiquei 2 semanas na Inglaterra. Não foi exatamente no Manchester, foi um intermédio ali do Manchester, tinha um contato ali do pessoal do time. Eu fiz uns testes em outros clubes, né? Inclusive eu fiz um no Preston, agora eu não me lembro sobre o resto do nome do time, me fugiu, mas é o time que jogou o David Beckham no começo da carreira. Eu fiz um período de experiência ali, eles são ligados ao Manchester, e no fim acabei retornando. Na época eu tinha 16 anos, o meu passaporte ainda não estava pronto, né, o italiano, então serviu mais como um aprendizado, uma forma de aumentar os contatos também, tanto meu quanto do clube, né, então foi mais ou menos essa história. Não foi exatamente no Manchester, mas tinha um certo contato, uma relação ali, né. E como é que foi o início da tua trajetória? Desde pequenininho tu era das categorias de base, como é que foi o início aí também no Inter, né? O Inter sempre foi o teu primeiro clube e tu passou por alguns clubes até o Inter olhar para o teu futebol. Como é que foi esse início aí de trajetória no futebol? Certo. Não, na verdade o Inter foi o meu último clube de categoria de base, né? Eu morei em Brasília durante um tempo, né? E lá joguei numa escolinha, depois joguei num time chamado Legião. Nisso eu retorno para Porto Alegre, que é a minha cidade natal, por outros motivos, e eu fui jogar no Pedra Branca. Esse aí foi, sim, o clube ali de base aí de Porto Alegre. Então eu fiz o final da categoria de base ali, 15, 16, 17 anos no Pedra Branca. Daí depois o Pedra Branca, quando eu já tinha 18 anos, o Pedra Branca disputa aquela Copa da Federação Gaúcha, que geralmente acontece no segundo semestre, que os times do interior disputam. O Grêmio e o Inter geralmente disputam com o time B, né? Eu disputei essa Copa junto com o Pedra Branca em 2011, até o Pedra Branca, infelizmente, não foi muito bem, foi o primeiro ano de profissional do time. Depois disso, eu vou para o Resende do Rio de Janeiro, o Resende lá me contrata, então ali eu vou lá para jogar no time profissional, disputo o Campeonato Carioca lá pelo Resende, inclusive a gente foi muito bem, eu me destaquei lá, a gente ficou em 5º lugar, atrás dos grandes, então naquele ano eu joguei contra o Flamengo, joguei contra o Fluminense, joguei contra o Vasco. Foi a minha primeira grande experiência ali, até profissional, né? A gente ficou em 5º, um ano, foi bem bacana ali essa experiência profissionalmente falando, e depois de lá o Inter me contrata. Então em 2012 eu venho para o Inter, em setembro de 2012, apesar de eu estar lá no profissional do Resende, meu primeiro momento aqui no Inter é no Júnior do Inter, né? Então a partir de 2012 começa a minha trajetória ali no Inter, no Júnior, né? E foi isso, começa ali. Então, foi o fim da minha categoria de base, na verdade, é no Inter, né? O pessoal às vezes pergunta, tu passou a tua vida no Inter? Não, eu cheguei quase no finalzinho. Eu já tinha 18 anos, já tinha jogado até profissionalmente,
mas no Inter, como, né, é um clube de uma estrutura maior, ali em primeiro momento eu fiquei entre Júnior e o time sub-23. Até na época tinha o Sub-23, né, que, se não me engano, teve um ano que jogou o Ricardo Goulart, jogou o Oscar, acho que não chegou a jogar. Agora não me lembro muito bem, mas eu sei que o Inter aproveitava alguns jogadores dessa... Antes do Murilo perguntar, só para confirmar, a gestão, então, 2012 que te contrata é a gestão do Giovanni Luigi, né, é isso? Eu não lembro se o Luigi que estava ali naquele ano de 2012, mas depois, no ano, quando eu subi profissional, 2014, era o Luigi, com certeza. Agora, esse eu não me recordo, mas com certeza o Luigi eu peguei uma parte dele lá na presidência, sim. Murilo. Sim, eu vou explorar um pouquinho a questão da transição, né, das categorias de base do Inter, né, que foi, por assim dizer, um passo para trás que o Bertoldo deu, pois já estava no profissional anteriormente, mas chegou no Inter na base. Eu queria explorar com ele como é que foi essa questão da transição entre a base do Inter para o elenco profissional. Porque hoje é uma questão que a torcida colorada bate muito nessa tecla, né? De entender como funciona, qual a melhor maneira de fazer. E no período que o Bertoldo esteve no clube, eu vejo como colorado que era um período que o Inter fazia isso muito bem, né? Todo ano tinham atletas promissores chegando e recebendo bastante respaldo para mostrar seu futebol. Certo. Que nem tu disse, apesar de tu estar no profissional, por exemplo, do Resende, depois tu vir para o Júnior do Inter, pelo tamanho do Inter é melhor, vamos dizer assim, entre aspas, né? O cara, pô, vem jogar no Inter, né? Já vem com um certo... digamos, uma pequena experiência ali de profissional. Então eu cheguei no Júnior do Inter como, tipo, o pessoal ali quase não tinha experiência profissional, eu já tinha tido essa experiência, né? E daí o que aconteceu pessoalmente, né? Da minha parte falando, isso era 2012, né? Logo que eu cheguei no Inter, comecei a jogar, disputar posição, e logo que eu lembro que quando eu cheguei, eu conversava com meus amigos, pô, vai ser duro ali, porque os volantes que tinham era o Dourado, na época tinha o Marlon Bica, tinha o João Afonso, o Jair, depois até que também jogou, era tudo cara de seleção. Eu cheguei ali no Inter, tudo seleção de base. Eu falei, vai ser duro, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Mas faz parte, né? O Inter, cara, toda hora chega jogador novo ali, na base, pelo menos na minha época ali, cara, toda semana chegava alguém, vindo de tudo quanto é lugar, era uma competição enorme, né? E no meu caso, logo que eu cheguei no Inter, eu sofri uma lesão. Passou 2 meses, eu estava disputando posição e tal. Joguei alguns jogos ali no Júnior. O treinador era o André Jardini, até que depois ele foi treinar a seleção olímpica, treinou um pouco do São Paulo. Agora até não sei onde é que ele está, acho que ele está no México, se eu não me engano, o André Jardini. E, bom, eu tive essa lesão, daí eu terminei 2012 machucado, virou o ano para 2013 também, eu fiquei um tempo machucado. Daí, isso aí é até uma questão que me seguiu muito durante a minha carreira, constante lesões e, enfim, faz parte do atleta, mas eu sempre fui um cara que me cuidei bastante, fiz diversos tratamentos, fazia fora, inclusive, dos times, né, tentava me cuidar e isso aí acabou me perseguindo um pouco, né. O ano vira para 2023, eu estava no Júnior e eu tinha 18 anos, então tinha o Júnior e o Sub-23 naquela época. E daí a idade até não importava muito. Podia ter 17 anos, 16, se fosse um cara, né, se destacando, tu ia para o Sub-23, né, fazia esse meio de campo ali. Enfim, durante 23 também fui sofrendo algumas lesões durante o ano. Até metade do ano eu joguei muito pouco ali no Inter, né? O meu contrato acabava no final do ano de 2023. E, bom, a partir ali, vamos dizer, de agosto de 23, daí sim eu consegui ter uma boa sequência, tá? Cara, não tive mais lesão, comecei a jogar. Na época, o treinador do Sub-23 era o André Dorin, né? Inclusive foi goleiro do Inter e tal, fez um cara que me deu bastante respaldo ali, me ajudou, ele viu que eu podia ajudar, né? E naquela época, assim, ó, muitos desses caras que eu comentei, inclusive, o Dourado, o Marlon, o Jair, enfim, às vezes iam para o profissional, às vezes voltavam, não estava muito certo, tanto para... Porque o que acontece? A base ali, o Sub-23, nessa época eu estava no Sub-23 ali disputando os torneios, serve como suporte ali profissional, né? Então o cara às vezes vai treinar uma semana profissional, volta e tal. E nesse vai e volta começou a surgir a oportunidade para mim jogar. E eu fui jogando, comecei a me destacar naquela época, naquele ano 2013, o Inter não estava muito bem no Campeonato Brasileiro, eu me lembro disso no profissional, né? Subia, descia muita gente, enfim. E eu comecei a jogar ali.
novamente, agora pelo Inter, eu disputei essa Copa FGF, né, a Copa da Federação. A gente ficou em segundo lugar, e a reta final, cara, me destaquei muito. A gente foi jogar um quadrangular lá em Pelotas, né? O jogo era em Pelotas, eram 2 jogos, a semifinal e a final. Nos 2 jogos eu fiz gol, a gente chegou na final, jogava eu e o Jair de volante, naquele time tinha, não sei quem é que tinha de mais conhecido, tinha o Jandrei, tinha o Jandrei, que era o goleiro. Pois é, que eu me lembro só o Jandrei. Eu disputei esse torneio, novamente me destaquei, e terminou o torneio, faltava um mês para acabar o meu contrato, e eu fiquei assim, o que vai acontecer? Não tinha muita ideia ainda. O meu empresário estava conversando com o Inter, eles, vamos ver se a gente renova mais um ano, que eu estava emprestado ali, do Pedra Branca para o Inter. Ficou nessa dúvida, vamos ver se a gente renova, não renova. Daí o pessoal do Inter decidiu que eu ia jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Né, eu ia descer do time Sub-23 para o Sub-20. Quando eles me falaram isso, eu falei, cara, beleza, maravilha, porque esse campeonato era televisionado, o campeonato, todo mundo vê esse campeonato, enfim, passava no Sport TV na época. E eu, não, vamos lá. E daí, cara, deu tudo certo naquele campeonato, né? Foi no final de 2023, eu fui eleito o melhor jogador, eu fiz gol na final, tinha feito um gol antes, né? Então, nisso, termino o campeonato, daí tinha me destacado, eu acabo conseguindo renovar meu contrato, renovei com o Inter daí por mais um bom tempo ali, né? E, enfim, daí seguiu a minha carreira ali no Inter, né? Agora, respondendo mais a pergunta do Murilo, né? Durante o ano de 2014 ali, que foi o ano que eu subi, eu só fui subir em setembro de 2014 para o profissional. Daí tinha o Sub-23 ali, eu jogava no Sub-23 e continuei, cara, me destacando, e não subia. Volta e meia eu perguntava ao pessoal, tô jogando bem, fisicamente tô bem, não tenho lesão, o que acontece e tal. O pessoal, às vezes a gente também aqui da base não tem muito controle, né? O pessoal lá do profissional, depende de, sei lá, diversos fatores ali, né? Não tô dizendo que tenha uma coisa, são várias. Às vezes tem gente com lesão, tem gente que subiu no dia certo, enfim. E eu fiquei no Sub-23 até metade de 2014, setembro de 2014. Daí sim eu subi profissional, né? E depois fui seguindo a minha carreira ali. Até nessa linha, tu comentou um pouco sobre jogadores que estão na base. Quando tu chega, tu comentou, né? Tem o João Afonso, tem o Jair e tudo mais. Como é que é para o jogador da base a concorrência na base, mas também pensando no profissional? Claro que tem uma trajetória até chegar no profissional, mas, por exemplo, em 2012, 2013, por ali tinha o Guinha Azul, tinha o Tinga, se não me engano, ali no Inter ainda. Então, tu olhava muito como espelhos, ou tu pensava também que seria um pouco difícil por conta dessa concorrência, né? Porque, geralmente, quando precisa de um jogador da base, é porque no profissional não se encontrou, né? Ou precisa, ou tá machucado, ou tá em uma forma ruim, ou não tá jogando bem, não conseguiu contratar, e aí vai para a base para olhar com carinho e trazer jogadores. Como é que era essa questão também da concorrência, não só na base, mas também pensando para o futuro aí? Como é que é para o jogador da base nesse aspecto aí? Claro, não, exatamente isso. Tu tem a tua concorrência ali no teu dia a dia com os teus colegas ali, né, na disputa de posição normal, estando na base, então tu quer jogar, tu quer te destacar para mostrar teu futebol para poder daqui a pouco subir. E ao mesmo tempo tu olha lá para cima vendo que tem um pessoal lá também jogando, né? Daqui a pouco tu vê, aquele cara lá é fenômeno, tá jogando muito bem, enfim. Tu tem que aguardar o teu momento chegar, né? Tu tem que fazer primeiro a tua parte ali na base, né? Para o pessoal, né? Tu te destaca, daqui a pouco eles te chamam. Até vou passando do meu caso, pessoalmente, como é que foi o que aconteceu. Na minha época, esse pessoal que tu falou um pouquinho mais antigo ali, é de 2012 por aí. Quando eu subi profissional em 2014, tinha o Williams, o Igor, o Wellington Martins, o Arangues, o João Afonso já estava lá, o Rodrigo Dourado, inclusive, não estava, ele estava machucado na época, o Jair também estava machucado. E daí teve um dia que eu estava treinando e mantendo a minha forma, isso que é importante, eu estava treinando muito bem, estava jogando bem os jogos, né? Daí um dia eu cheguei no CT de manhã lá em Alvorada, o pessoal aqui, tu nem vai treinar, amanhã tu já te apresenta lá no profissional, que tu vai viajar para o Ceará, que vai ter um jogo lá contra o Ceará pela Copa do Brasil. Eu já tinha treinado algumas vezes no profissional, que nem às vezes tu sobe para completar o coletivo, tu vai treinar uma semana lá para eles te observar, eu já tinha feito isso, mas ir para o jogo era outra história, né? E o porquê que isso aconteceu?
um deles estava suspenso, acho que era o Wellington Martins estava suspenso, o Williams tinha se machucado, e era o Abel na época. Esse jogo lá em Fortaleza ele ia poupar o Arangues, ele ia poupar, enfim. E daí o pessoal, não, cara, tu vai subir o profissional e já vai viajar. E eu, não, beleza, vamos lá, né? Chegou o momento. E esse é o importante do cara estar preparado, né? Na época ali, que nem eu disse, eu estava treinando, continuei treinando aquele começo de 2014 todo, eu estava indo muito bem, estava me destacando, fisicamente eu estava bem, e tu tem que esperar a tua oportunidade. Daí ela vem por qualquer for o motivo que aconteça, né? Nesse caso, tinha um pessoal que não podia jogar, e eu acabei cavando um espacinho ali para esse jogo, né? Eu vejo que o essencial realmente é aproveitar a oportunidade, né? Quando ela aparece, estar 100% preparado. E falando um pouquinho no inverso, né? O Gabriel perguntou na questão de quais jogadores tu via talvez como uma concorrência ou como um espelho. Eu queria saber, nessa tua transição, quais foram essas figuras do profissional, seja treinador, seja algum ou outro jogador específico, que exerceu um papel de encostar em ti e te ajudar nessa transição, né? Se é que teve isso, ou era mais no grupo mesmo, como é que funcionou essa questão? Assim, especificamente não teve assim, cara, vamos fazer isso. Teve várias pessoas que me chamaram, isso vai acontecer, aquilo não vai. O grupo também, naquela época ali que eu subi, cara, só tinha, o time do Inter, aquele time só tinha craque ali, era o Dida no gol, o Juan, D'Alessandro, Arangues, Alex, Nilmar, Rafael Moura, era só cara fera, só top do futebol, né? E a maioria, praticamente todos, me abraçaram ali, assim como fizeram com qualquer outro cara que vem da base, né? Claro que muita gente depende também da atitude que tu tem assim que tu sobe profissional. Tem gente que às vezes tem que subir e cavando teu caminho. Não adianta tu chegar porque tu era o craque na base, tu chega lá no profissional, tu não é ninguém, né? Então, geralmente tu tem que cuidar um pouco disso, né? E ir levando aos pouquinhos para até tu conseguir também que o pessoal olhe e goste de ti, tanto do teu futebol quanto da tua pessoa, né? E assim, que nem eu disse, a gente foi jogar contra o Ceará, né, lá no Nordeste, a Copa do Brasil, até a gente perdeu esse jogo, e nesse dia o Jair também, que jogou de titular, machucou. Ele se machucou nesse jogo também. Então, mais um degrauzinho tinha subido ali na hierarquia nesse dia, né? E a gente volta a Porto Alegre e eu comecei a treinar com o profissional regularmente ali naquela semana, estava treinando bem também, continuei mantendo um padrão alto. No sábado teve um jogo contra o Goiás. Esse jogo contra o Goiás foi fora de casa, se eu não me engano, jogou o Wellington, Martins e o Williams, tá? E daí no segundo tempo eu estreio, a gente estava ganhando de 1-0, o Abelão chama, vamos fechar o time aqui, vamos levar esse resultado para casa, daí é a minha estreia como profissional ali esse dia. Joguei acho que uns 20 minutos contra o Goiás, esse jogo foi num sábado. Na quarta seguinte ia ter o jogo contra o São Paulo, no Beira-Rio. E, novamente, no jogo contra o Goiás, se eu não me engano, o Wellington acabou ficando suspenso, o Williams foi suspenso. Chegou na segunda-feira, o Abel me chamou, garoto, vou te botar para jogar quarta-feira contra o São Paulo. Tinha praticamente eu, vamos dizer, sobrando, estava todo mundo meio fora. Eu falei, não, professor, claro, vamos jogar, né? Claro que na hora foi um baque, eu pensei, pô, beleza, mas chegou o momento, né? E que nem o Murilo falou, estava preparado, né? Estava treinando bem, não estava desanimado lá na base. O cara podia daqui a pouco, pô, não sou profissional. Eu tinha jogado o campeonato sub-23, tinha ido bem, o sub-20 tinha ido bem, fui campeão, não subi, outros caras subiram antes. Daqui a pouco acontece muito isso, do cara na base, a oportunidade de repente não aparece, o cara desanima. Eu obviamente ficava um pouco chateado, mas tinha que manter o trabalho, né? E daí, agora, respondendo um pouco mais, eu lembro que antes do jogo contra o São Paulo, cara, era um jogo enorme aquele jogo lá, né? O Beira-Rio estava lotado, o São Paulo tinha um ataque, tinha o Alexandre Pato, tinha o Allan Kardec, o Kaká jogava, e era um jogaço. Daí, antes do jogo, eu lembro que o D'Alessandro, na rodinha ali, falou, não, pessoal, o garoto tá subindo agora aqui, ele não tem responsabilidade nenhuma, vamos ajudar ele dentro de campo, e vamos buscar o resultado. E falou para mim, não, tu fica tranquilo, faz o teu futebol e tal, né? E apesar da gente ter perdido aquele jogo, foi 1-0 para o São Paulo, eu joguei muito bem aquele jogo, foi tipo uma boa estreia, né, uma boa primeira impressão, inclusive, daí ficou essa impressão até hoje, tanto que inclusive vocês comentaram, eu lembro que do Bertotto, né, eu queria que ele tivesse tido uma sequência maior, e muita gente fala isso, para te ver como é importante de repente essa primeira impressão.
E daí foi assim, basicamente, né, respondendo ali, além do grupo me abraçar, o D'Alessandro, né, deu esse comentário, ele era o capitão na época, eu lembro que o Juan também, o lance do gol, o Juan toca uma bola meio enforcada para mim, se vocês verem depois, e, claro, não foi minha culpa, também não foi culpa do Juan, foi um lance de jogo, né, e depois o Juan da entrevista, não, é eu que errei, né, de fato ali, foi um passe meio enforcado, a gente tomou o gol, até livrou um pouco ali da minha, né, eu não tinha sido culpado, mas mesmo assim ele foi ali e falou, então também me deu uma força, né. No outro dia, passando o jogo, o pessoal da comissão, Bertotto, foi bem, chegou, entrou, jogou bem e tudo mais, eu, que bom, vamos seguir o trabalho, né, então, mais ou menos, daí foi aí que começou a trajetória minha profissional ali no Inter. Ô, Bertotto, tu comentou sobre esse jogo contra o São Paulo, até pesquisei uma foto ontem no Google, e tem um dos lances que tu estava próximo ali do Kaká, outros aí como o Fluminense, próximo do Conca, do Fred, então algumas curiosidades aí. Mas tu comentou agora também sobre duas figuras emblemáticas da história do Inter, né? Tanto o Abel quanto o D'Alessandro. Como é que era ter esse, digamos, suporte por trás, né? Porque hoje em dia, o jogador da base que sobe, nesse atual momento do Inter, né? Por exemplo, agora tem o Gustavo Prado. Não tem uma figura tão grandiosa assim, claro, tem jogadores experientes, mas no Inter especificamente não tem jogadores que fizeram história, que sabem muito ali do clube. Como que era para ti ter esse suporte e também dava um certo frio na barriga por estar perto do Abel, por estar perto do D'Alessandro naquele momento da carreira, Bertotto? Não, é claro que assim, quando tu sobe ali, tu vai profissional ali, começa a treinar, nos primeiros dias cara, tô com os caras aqui, né, os caras são os feras, né, o D'Alessandro, bom, não tem nem o que dizer, o Abel, inclusive, daí na hora que tu vê o Abel me chama para conversar, o cara, pá, e agora, né, mas, cara, isso aí é no primeiro momento ali, daqui a pouco, tu começa no dia a dia, isso aí já passa, é claro que o respeito ali continua, né? Eles continuam sendo aqueles caras e da mesma forma eles continuaram também me tratando bem e tudo mais, dando esse suporte, mas na hora ali, logo que tu recebe um pequeno baque ali, tu olha do nada, tem o Dida, o Juan, os caras eram assim, uma história absurda, não só no Inter não tiveram uma grande história, mas no futebol em si, né? E daí tem o D'Alessandro, o Alex, o Nilmar, o Abel, né? Mas assim, logo que tu começa, é aquilo que a gente sempre comenta, né, do futebol, é 11 de um lado e 11 do outro. Dentro de campo, tu tem que fazer o teu trabalho naquele dia, né, no treino. A história do cara fica para trás na hora de mostrar o futebol, né. E, Bertotto, como é que era marcar o D'Alessandro nos treinos, nos primeiros treinos? Tu chegava mais leve, tu ia mais forte? Como é que era o argentino, o comportamento dele contigo? Não, o D'Alessandro, dentro do treinamento, ele é chato, entre aspas, porque ele não gosta de perder, né? Como ninguém, mas ele tem essa característica, então, assim, ele não aceita que dá falta, ele fica bravo. Se o cara, às vezes, toca uma bola errada, ele cobra, né? Enfim, mas tudo faz parte do futebol. Mas eu lembro que logo que eu cheguei, o pessoal brincava, não vai machucar os caras, né? Vai leve e tudo mais, mas não tem como, na hora tu quer mostrar o teu serviço, né? Claro que o cara não chega na maldade, mas eu, como volante, tinha que marcar os caras, né? E tinha que fazer o meu papel ali. Mas o D'Alessandro era difícil de marcar, com certeza, porque ele tem praticamente, ele é canhoto, mas joga com as duas pernas. Ele dribla tanto para os dois lados, para a direita e para a esquerda, e dribla com as duas pernas. Cara, dificílimo de marcar ele, dificílimo. Mas eu lembro que rolava essa brincadeira, até meus amigos, enfim, não vai machucar o D'Alessandro, o pessoal, né? Mas depois que começa o jogo também tu esquece isso, começa o treinamento, não tem mais isso, né? Então o cara tem que mostrar o serviço e eu tinha que chegar firme, tinha que roubar a bola, enfim, né? Claro que treinamento tu tem que ter um certo cuidado, né? Não adianta o pessoal se matar no treino, tem que jogar, né? Então tinha sempre esse meio termo, mas sempre foi tranquilo, não teve nenhum problema assim, né? E esse período ali, eu guardo com carinho por ser o período em que o Inter fez a reforma do Beira-Rio, né? O estádio novo, existia uma expectativa muito alta, assim, pelo que o time podia apresentar nos anos subsequentes também, né? Assim, qual que é a tua lembrança que tu guarda com mais carinho do Inter desse período? Porque nós, como torcedores, temos muito essa lembrança afetiva, né? Mas como jogador, existe um momento que diz, esse momento foi, assim, o principal momento da minha passagem pelo Inter. Claro,
Sim, não, com certeza foi essa estreia contra o São Paulo, né? Foi um jogo, nem tu disse, marcou muito. Era o meu primeiro jogo e foi tudo muito rápido, assim, não teve muito tempo para pensar. Que nem eu disse, o Abel me chamou, não, tu vai jogar, eu tá, vamos jogar, né? E daí tu entra em campo, tu pensa, vou ter que fazer a coisa dar certo. Daí logo no começo do São Paulo já fez o gol, e daí eu pensei, putz, eu lembro que passou na minha cabeça, me lasquei, cara, não vou mais jogar. O lance foi perto de mim ali do gol, o pessoal vai pegar no meu pé, não vou conseguir jogar. Mas depois o jogo foi fluindo, depois que tu entra em campo, tu esquece tudo isso, né? E eu joguei bem o jogo e tal, terminou o jogo, eu saí elogiado, mesmo tendo um começo de jogo ali conturbado, né? E eu lembro que passou isso na minha cabeça, falei, ferrou, agora eu não jogo mais. Mas, enfim, fui atrás, busquei o melhorar ali no jogo, busquei uma reviravolta ali, enfim, e deu tudo certo. Então, ali, assim, sem dúvida, esse jogo aí marcou. E o Beira-Rio, claro, aquele ano foi o ano do Beira-Rio, até não peguei a estreia, foi uns meses mais cedo a abertura do novo Beira-Rio, né? Mas aquele ano, sim, tinha todo esse ambiente, né, era o Beira-Rio, e que nem eu disse, o Inter tinha contratado uns caras, assim, muito, de muito renome, né, além dos que já tinham. Depois, no meio do ano, o Nilmar volta para o Inter também, que é um cara, né, tem toda aquela história, e que nem eu disse, tinha Dida, tinha Juan, tinha D'Alessandro Alex, o Arangues, que, na época tinha recém jogado a Copa do Mundo, então era um time de renome. A gente ficou, se não me engano, em terceiro naquele ano, né, foi assim, o Cruzeiro, tenho quase certeza que foi o Cruzeiro campeão, claro, tinha um timaço ali na época, né, mas a gente fez frente, chegamos perto ali também, e claro, tinha todo esse ambiente, foi bem bacana, mas para mim, esse jogo contra o São Paulo foi o principal, foi o marcante mesmo. Bertotto, geralmente os jogadores que tendem, digamos, que tenham a ambição de querer ser jogador, na maioria das vezes são meninos que vêm da baixa renda, né? São jogadores que, assim, embora eles gostem do futebol, eles vejam no futebol, através do seu talento, uma forma de melhorar a condição de vida da sua própria família. Claro. Me parece, e tu pode me corrigir se eu estiver errado, que o teu caso foi um pouco diferente, né? Me parece que o teu caso, tu já era de uma família desenvolvida financeiramente e tudo mais. E aí tu é não sei se é um colorado e tudo mais, que começa e não vingou depois, né, na sequência, não vingou no sentido de, na minha opinião, tu não ganhou oportunidades, porque passou muitos volantes por ali que eram inferior tecnicamente ao seu futebol. Uhum. Como que tu relaciona esse momento de vou iniciar como jogador, tenho o lado afetivo do clube, mas em algum momento eu sei que o clube pode fechar as portas para mim. Tem alguma mágoa em relação ao Inter por tratar da forma como tratou a sua saída, né? Eu me lembro que foi 2018, o Inter estava voltando da segunda divisão e poderia até haver uma oportunidade, mas infelizmente não houve, né, Bertotto? Certo. Assim, como eu disse, realmente o meu caso é um pouquinho diferente da maioria, né? Geralmente o pessoal, de fato, é um pouco mais humilde, vamos dizer assim, né? Então, o futebol, a grande cartada. No meu caso, claro, eu nunca tive grandes luxos na minha vida, né? Mas também não faltou nada durante a minha infância, né? Eu consegui me formar no colégio, enfim, muito diferente dos meus colegas. A maioria dos meus colegas não, e a realidade do futebol é essa, né? De fato, eu sou uma pequena exceção ali naquilo ali, né? Mas não me impede, né, de a pessoa seguir a carreira normalmente, né? E, que nem tu disse, daqui a pouco o cara só profissional tem uma expectativa, né, de seguir. Depois que tu vira profissional, essa questão de teu clube de coração, esquece, não existe mais isso, né? Claro que tu te identifica, eu me identifico muito com todos os clubes que eu passei, com o Inter também, tenho só a agradecer. Tu perguntou em relação à mágoa, claro que fico um pouco chateado ali de não ter conseguido mais, e eu pessoalmente concordo até do que tu falou, acho que eu poderia ter tido um pouquinho mais de oportunidades ali, né? Mas, enfim, não deu muito certo, eu tive muitas lesões, que nem eu te falei, fiquei muito tempo parado, e em alguns momentos cruciais, ao mesmo tempo que teve esse momento crucial ali, que eu subi profissional, estava preparado para jogar, teve outros que foram negativos, que eu estava pronto também para jogar, acabei não jogando por qualquer que seja o motivo ali da época, né? Daqui a pouco, se eu tivesse dado mais que a pessoa fala, um chutinho certo, assim, né? Estado no momento certo, jogado um jogo ali específico, ido bem,
tido uma sequência ali. São detalhes, futebol é muito detalhe, né? É bastante detalhe, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas mágoa não fica assim, ó, um agradecimento também, muita coisa eu conquistei ali por ter jogado no Inter, né? Tive esse prazer. Claro que eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de sucesso, e uma parte, claro, tem a ver comigo, culpa minha também, outras partes são os detalhes esses que eu falei, né? Mas, em geral, a passagem minha pelo Inter foi positiva demais. Foi, cara, a realização de um sonho ali. E depois eu disputei, fui para outros clubes, joguei no Londrina, no Juventude, no Novo Hamburgo. E, cara, poucos desses meus colegas tiveram a oportunidade de jogar num time como o Inter, né? Então, era um diferencial. O pessoal olhava, pô, tu jogou no Inter, né? Jogou tanto tempo, enfim. E foi a realização de um sonho. E é muito difícil acontecer. Pouca gente, futebol, a realidade do futebol não é a Série A, a Série B que a gente vê. A realidade é totalmente diferente, né? E a maioria desse pessoal não teve a oportunidade que eu tive de jogar no time, enfim, desenvolver o papel ali. Então, ficou isso. Mas, em resumo, não, muito positiva a passagem, não tenho, só agradecer no fim das contas, né? E com relação a isso, Bertotto, na sequência da tua carreira, existe alguma lacuna de algo que tu gostaria de ter atingido além do que tu chegou? Porque eu considero que chegar num nível de ser jogador profissional, num clube grande da Série A, é um patamar, assim, incrível. Existe algo que tu diz, poxa, teve esse sonho que eu gostaria de ter realizado além do que eu já fiz, sabe? Alguma coisa extra que fica pendente, ou, assim, tu se considera plenamente realizado por ter chegado onde chegou, por ter tido o destaque que teve? Sim, não, assim, o sonho que eu tinha de jogar num clube grande que nem o Inter, eu realizei. Então, esse provavelmente fosse o maior sonho que eu tinha para realizar, foi realizado. Claro que depois disso tu tem mais sonhos, né? Tu quer, sei lá, jogar na Europa, enfim, tu quer ter uma sequência, que foi o que eu não tive no Inter. Acho que isso sim, eu gostaria de ter tido. Acabou que faltou isso, pelo menos ali, principalmente no Inter, né? Depois, claro, eu saí, e que nem eu digo, repito, fui perseguido pelas lesões, não consegui ter grandes sequências. Eu tive boas passagens ali no Juventude, eu tive uma boa passagem, depois no Novo Hamburgo também, acabou que as lesões me atrapalharam muito, né? Então, de lacuna ficou essa. No mais, assim, não tenho muito a reclamar, né? Atualmente até não estou jogando, estou parado faz um tempinho já, logo depois da pandemia, muito também em virtude dessas lesões, eu acabei ficando um tempo parado, né? A pandemia parou o campeonato. Naquele ano era 2020, eu estava no Novo Hamburgo, daí eu comecei a me envolver com uns negócios. Eu sou proprietário aqui de uma empresa, sou sócio junto com o meu pai, né? E, cara, fiquei parado, falei, cara, vou começar a me envolver, né? Isso aqui é para o meu futuro, mas daqui a pouco já estou investindo aqui, já vou começar a me inteirar com o negócio, né? Não era o meu plano parar, acabar parando de jogar. Só que, cara, a vida vai te levando para um caminho, né? E quando tu tá, que nem eu disse, tu tá no Inter, num time grande, é uma maravilha, né? Agora, quando tu começa, de repente, ir para um time que não tem tanto aporte financeiro, um time menor, enfim, que são times, pô, maravilhosos. Ali o Novo Hamburgo, por exemplo, gostei muito ali de jogar, mas é claro, a estrutura é totalmente diferente, né? Daí tu começa a pesar algumas coisas, né? Então, as oportunidades também que eu tive, que apareceram, não me agradaram tanto, e esse negócio ali eu acabei me envolvendo, comecei a gostar, enfim, e fui mantendo. Até hoje eu não digo que eu parei, volta e meia o pessoal me liga, ó, quer vir jogar em algum clube? Daí eu peço, será que vale a pena? Daqui a pouco o cara também... Eu passei muito tempo da minha vida morando longe de casa, né? Eu sou de Porto Alegre, daí tu fica longe da família, e daí tu pensa financeiramente também, esses clubes... Não é um salário que nem o cara pensa, jogador de futebol, todo mundo ganha um salário enorme. Não é bem assim que funciona, né? Claro que no Inter, no time de Série B, não posso reclamar, né? O salário comparado até com a realidade do nosso, hoje em dia, do Brasil, enfim, não tem como reclamar. Mas esses outros clubes, daqui a pouco, tu começa a pesar tudo isso. Vale a pena tu ir morar longe para receber um salário que, de repente, não é tão bom assim. Daí tu pesa tudo isso, né? Então, acabou ficando nisso. Então, atualmente eu até não tenho jogado, não estou jogando, mas daqui a pouco, não sei o que vai acontecer, as coisas mudam, né? Então, ficou mais ou menos nisso aí. Então, assim, podemos dizer que você ainda é jogador profissional do futebol, não é um ex-jogador, ainda é um jogador. Eu me considero com uma parada agora, vamos dizer assim, uma parada momentânea ou definitivo, isso aí a gente vai ver no futuro, mas por enquanto não estou jogando, estou parado, né? Não pode dizer que eu não estou praticando, né, a profissão, mas também ex-jogador ainda não me considero. Daqui a pouco, de repente, pode ser que aconteça. Até porque atualmente você está com 30 anos, né, Bertotto? De idade, isso, né?
Tem tempo ainda, né? Se quiser, hoje o pessoal joga até os 38, 40 anos, então é por isso que eu digo, eu deixei, vamos dizer, entre aspas, em um stand-by, assim, daqui a pouco, aparecendo alguma oportunidade, enfim, que seja agradável, seja legal, a gente reavalia, pensa e tal, enfim, não fechei essa porta ainda, né? Essa questão do afetivo da família também, né? Porque certamente, embora você é sócio do teu pai na empresa que vocês têm, mas certamente em algum momento, quando você anunciou, olha, vou dar uma parada e tudo mais, pensa no que passou, né? Quando era garotinho, quando começou a jogar bola, quando estreou no Inter e a família se orgulhou. Como é que é esse lado psicológico do momento de dar uma pausa, do momento que tu saiu do Inter e desceu alguns degraus, né? Como você citou, Juventude, Novo Hamburgo. Hoje a Juventude é da Série A, mas alguns anos atrás não estava na Série A, ela estava menor. Como é que é esse anúncio também, essa questão familiar, psicológica familiar? Sim, isso aí é bem importante, assim, que nem eu disse antes, tive o privilégio também, a minha família sempre me apoiou, né, o pai, a mãe, enfim, desde pequeno, então em qualquer decisão que eu tomei, sempre consultei eles, eles sempre me apoiaram, claro que a decisão final sempre era minha, mas sempre tive esse apoio, que para mim foi muito importante, tanto agora nessa pausa que eu dei, enfim, em qualquer outro momento, e novamente, eu tive o privilégio, muitos dos meus colegas não têm essa estrutura, né, não tiveram, então é bastante difícil alguém, daqui a pouco, que nem a gente falou, a pessoa vem de uma realidade, né, um pouquinho mais humilde, daí tem que tomar grandes decisões, começa daqui a pouco a ganhar muito dinheiro também, que a gente vê, é difícil tu lidar com tudo isso, né? É difícil para quem tem, de repente, uma estrutura um pouco mais elaborada, e para quem daqui a pouco não tem nenhum tipo de estrutura familiar, mais difícil ainda, né? Então, para mim, importantíssimo isso, e é importante que todos pudessem ter também pelo menos uma base, alguma coisa para tomar essas decisões e também conseguir, né, segurar essa barra daqui a pouco de estar num time grande, ou daqui a pouco de não conseguir o sucesso também que esperava, enfim, tem várias dessas situações, mas é bem importante mesmo. Mas essa base financeira tu teve desde quando era garotinho, né? Então o futebol era muito uma paixão mesmo. Como é que é ficar longe do futebol atualmente, de jogar futebol? Claro, não, mas financeiramente, que nem eu disse, para minha vida, claro, não teve nenhum tipo de grandes luxos, tive o básico, mas o futebol que mudou o patamar para mim, assim, né? Antes não era assim, paixão, não, era financeiro também o futebol, né? Então, claro que depois que o tempo passa, daí eu já vai investindo, enfim, tu guarda um dinheirinho, enfim, que me permitiu ter esse momento agora, né? Em relação a isso, claro, faz falta também um pouco da parte financeira do futebol, né? Porque daí, agora, tendo a empresa, tu é um empresário, então tem todas as dificuldades do negócio também, né? Mas, cara, eu acabei ficando bem resolvido em relação a tudo isso, tanto a rotina do dia a dia, do trabalho e de treinos também, que a rotina de futebol também não é tão simples assim, tu tá sempre viajando, tá sempre em hotel, né, tá sempre longe da família, e agora também tem uma rotina diferente, de um trabalho mais tradicional, dá para dizer que eu consegui viver os dois mundos, né, o futebol, realizei esses meus sonhos, agora estou realizando outros sonhos, que eu também sempre tive essa vontade de conseguir tocar ali a empresa, era um negócio que ia ser para o futuro, eu acabei antecipando um pouquinho mais, né, momentaneamente, enfim, mas ficou isso. Às vezes, claro, dá uma saudade do futebol, né? Mas, que nem eu disse, eu me preparei também para isso. Vamos ver o que acontece. Realmente está em aberto ali, por enquanto, né? E assim, Betuto, eu vejo que para uma pessoa chegar no nível de jogador profissional, atleta profissional, ele tem todo um aprendizado mental, físico, de disciplina, entre outras coisas que acabam fazendo com que ele chegue no nível mais alto da profissão, né? Então, nesse contexto, o que da vida de atleta te ajuda hoje em dia, o que tu pode carregar como bagagem para essa tua nova fase de empresário, tendo outros tipos de responsabilidades e atribuições? Eu acredito que é muita coisa, porque querendo ou não, uma pessoa que consegue ter uma disciplina, se manter um atleta de alto nível, com certeza vai conseguir aplicar muita coisa no dia a dia para também ir bem nos negócios, né?
Exatamente, é basicamente isso, porque na parte prática, vamos dizer assim, o futebol não me preparou para nada. Questão de gestão, de administração financeira, tu não ganha muita coisa. Mas exatamente isso, na parte da disciplina, na parte de lidar com a pressão, de tomar decisões sob pressão, né, de relacionamento também com as pessoas, tu aprende muito nisso do futebol que tu consegue esticar para outras áreas, né? Então, principalmente isso aí, essa questão de, cara, ter que se relacionar com as pessoas, com clientes, com fornecedores, enfim. Daí tu pensa, pô, eu estava há pouco tempo conversando ali com o D'Alessandro, daqui a pouco conversar com vários clientes, também tu já aprendeu bastante, né? O cara tá aqui no teu ouvido, né? Então, o treinador tá aqui gritando contigo, né, diariamente, então tu tem que aprender na marra, às vezes, ali, e isso é uma das coisas que eu consigo levar, assim, para essa nova empreitada, né? Principalmente isso, principalmente a parte mais... não psicológica, mas de relacionamento, de lidar com a pressão, de tomar decisões, porque, como eu disse, a parte prática do futebol não consigo levar nada, né? Financeiro, contábil, enfim, gerencial, não tem muita coisa. Mas tu aprende na prática, na vida mesmo, no dia a dia, enfim, é isso que tu leva. Bertotto, qual que é a tua relação com o Inter hoje? Tu acompanha, tu assiste, tu ainda tem esse lado afetivo do torcedor? Como é que está sendo a tua relação com o futebol, mas especialmente com o Inter? E uma segunda pergunta, tu citou que ainda é jogador de futebol. Tirando a parte empresarial, tu ainda treina no dia a dia? Como é que é a tua preparação ainda? Porque em algum momento talvez surja uma oportunidade, tu tem que estar preparado, né, para suprir o que o clube deseja, né, obviamente. Sim, não, em relação ao Inter, claro, como eu acompanho futebol, qualquer tipo de jogo, a gente sempre acompanha, tu sempre gosta, né, então tu acompanha o Inter, ontem eu estava vendo o jogo também, e assim como eu vejo vários jogos também, vejo o jogo dos outros times, enfim, e claro, não, segue essa memória afetiva, né, continuo torcendo, apesar do momento, né, dos últimos anos não ser o melhor, né, mas acho que daqui a pouco o Inter vai conseguir dar a volta por cima, não tenho dúvidas disso, né? Acho que principalmente a questão de organização, pelo menos o Inter tem uma meta, assim, a gente vê de fora, que uma coisa que acho que faltou nos últimos anos, né? Era um norte, assim, para seguir. Eu acho que agora se manter vamos dizer, a ideia de trabalho, ter uma continuidade, enfim, pelo menos das ideias, né, e mudar alguns padrões que já foram mudados, acho que o Inter em breve tem condições de disputar de novo, já disputou os títulos, mas pelo menos ganhar, né, os títulos de novo e continuar disputando, né. E qual foi a outra pergunta, Gabriel, mesmo? Se você ainda continua na preparação como um jogador de futebol, né, você ainda continua treinando e tudo mais. Não, treinando de fato como um atleta não faço mais, não tenho mais treinado. O que eu faço agora, aproveitando, como eu não tenho que treinar diariamente, eu consigo jogar aquelas peladas. Então, eu jogo com meus amigos, né, para diversão, porque o pessoal fala, tu joga futebol, é barbada, tu tem que treinar jogando bola, mas quando isso se torna uma rotina, é o teu trabalho, né, não é mais, claro que tu tem o prazer de jogar, mas todo dia também não é a mesma coisa, né, então agora eu consegui aproveitar agora nesse tempo parado para me divertir um pouco mais jogando futebol, né, porque a pessoa gosta de jogar, né, o atleta gosta também de jogar. Quando fica o trabalho, tu continua gostando, mas tem essa questão da rotina, tem a questão que tu tem que cumprir ali os teus requisitos, enfim, então agora eu faço isso, continuo fazendo alguns treinos mais leves, enfim, de academia e tal, e, cara, é que eu por exemplo, tenho até também essa sorte, o meu biotipo não é tão... Eu não ganho peso, eu consegui manter uma estrutura legal, então, assim, digamos, vou ter que voltar a jogar daqui a um tempo. Eu acredito que num período de, sei lá, 2 meses e meio, eu consiga retomar minha forma, que era da época de atleta, então também isso não, acho que não é prejudicial para mim. Eu tenho outros colegas que daqui a pouco tem um pouco mais de dificuldade, que daí precisariam de um tempo maior, né? Acho que não é o meu caso, acho que nessa parte eu tô tranquilo. Teve algum convite nesse gauchão agora para você jogar ou não chegou nenhuma proposta? Não, nesse gauchão eu não tive. Eu tive no gauchão do ano passado. Agora eu não me lembro qual era o time, se era o Guarani de Bagé, enfim, não me lembro mesmo. Mas já tive. Mas volta e meia tem o pessoal me ligando, até para ir para fora do país, enfim, esses tempos me ligaram para ir para um país, acho que era na Finlândia, por exemplo. Daí é aquilo que eu disse para vocês, vou lá para a Finlândia. Claro, seria legal conhecer o país, né? Tu vai lá, daqui a pouco receber um valor um pouquinho mais legal, também não era uma coisa que ia mudar a minha vida, a ideia é exatamente aquilo, o cara pesa um pouquinho se vale a pena ou não, né? Então, por enquanto é isso, mas volta e meia, tem empresário, como é que tá aí, tá jogando,
de repente quer ir para algum lugar, daí, que nem eu disse, eu vou pesando, né, como é que fica naquele momento, né. Você citou agora a questão dos empresários. Ainda há um empresário que gerencia a tua carreira? E como é que é a tua relação com empresários desde o início? Sempre foi tranquila? Porque a gente sabe, né, que no mundo do futebol, ainda mais nas categorias de base, infelizmente, né, tem pessoas de boa fé e tem pessoas de má fé, né? Já vimos Sim. vários casos, né? Empresários que gostam de fazer uma carreira para o jogador que ele vai corresponder, e tem outros que apenas pensam no seu próprio ego, né, na questão financeira. Nós já vamos até quase liberar o Bertotto, só essa pergunta, libero uma para o Murilo e depois encerramos aqui a participação. Mas essa questão dos empresários, Bertotto. Sim. Tá. Não, atualmente eu não tenho mais empresário. Desde que eu saí do Novo Hamburgo, eu acabei, né, saindo, não tive mais. Então, mas que nem tu disse, tem muito empresário, daí os caras buscam, né? Tem um jogador aqui, o cara tem um contato, tem algum time, o treinador, tô precisando de um volante, vou ligar pro Bertotto. É mais ou menos assim que funciona, né? Então, mas atualmente eu não tenho. Essa relação, que nem tu disse, é bem... É complicada, porque ao mesmo tempo tu ganha, ao mesmo tempo tu pode perder, ao mesmo tempo tu tem muita confusão com o empresário, né? Geralmente é boa, né? Porque tu precisa de alguém para fazer o meio campo para ti, para tu não ter que ficar tu propriamente negociando as coisas ou buscando o clube, enfim. É bom, mas é que nem tu falou, tem muita gente boa no meio, tem muita gente que não é tão boa assim. Eu até sempre tive uma relação legal, né? Não tive grandes problemas ali com o empresário, sempre foi tranquilo, até mudei algumas vezes, mas sempre por questões ali de momento, ali de mercado, nada de briga nem nada, enfim, mas é que nem tu disse, varia muito, é complicado, é uma relação bem complicada essa dos empresários com o futebol, com os atletas, mas é uma situação que acontece, tem que ter também, né? O importante é achar um meio termo ali nisso, todo mundo tentar sair ganhando um pouco nisso, né? Murilo, faz a última e depois já encerramos aqui a nossa conversa, porque a gente teria muitos assuntos, né? Mas infelizmente o tempo é corrido para todo mundo. Claro, beleza. Murilão, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta descontraída, uma pergunta, assim, clássica, só para encerramento mesmo. Queria saber de ti, cara, dentre toda essa tua trajetória que tu teve, qual foi o atleta, assim, que tu diz, não, esse cara foi o cara com quem eu joguei junto, com quem eu joguei contra? Não precisa ser do Inter, pode ser de qualquer clube que tu jogou ou enfrentou. Qual foi, assim, o atleta que tu compartilhou ali a cancha, que tu diz, não, esse cara é fora de série? O pessoal me pergunta muito isso, eu sempre falo 3 caras, né? Um é o Juan, o zagueiro, o Juan, porque, cara, treinando com ele, assim, era absurdo o treinamento dele, né? Fora de série, toda a experiência que ele teve. O D'Alessandro, tanto tecnicamente quanto, né, o espírito dele ali, né? A carreira que ele teve no Inter, então, importante. E o Arangues, assim, eu sempre digo Arangues porque ele era volante, eu joguei do lado dele ali, e na época que eu estava, em 2014, ele estava no auge ali, e era assim, outra coisa, tu olhava pro cara ali, tecnicamente, de repente foi um dos melhores, assim, ou o melhor também, porque eu achava ele muito diferenciado, o estilo de jogo dele, ele continua mantendo até atualmente, ele já está com uma idade mais avançada, mas na época ali que eu joguei com ele, em 2014, cara, era fora de série. Então, esses 3, o pessoal me pergunta sempre disso, são os caras mesmo, de futebol, são os melhores que eu tive o prazer de estar junto com eles ali. Murilo, a sensação é que a gente perdeu um grande talento da base, né, por conta da direção à época, enfim, é uma crítica mais construtiva, que não deu a oportunidade para ele, né, porque eu sempre quis, né, quando o Dourado surgiu, Dourado e Bertotto seria a minha dupla ideal de volantes aí do Inter, e eu tenho certeza que, além de dar certo, a gente ganhou um valor com o Dourado, embora ele saiu da forma como saiu, né, a torcida criticando, mas teríamos ganhado também financeiramente, eu com o Bertotto, porque era um volante único, né? Dificilmente surge volantes canhotos, e não só marcador, ele não era marcador, ele era construtor também, então fica uma pena, mas Bertotto, eu te agradeço muito pelo espaço, por você considerar a entrevista aqui para nós, e agradeço também aqui o colega Murilo, que esteve junto nesse dia de hoje aí para conversar contigo. Um abraço aí, Bertotto. Obrigado, Gabriel, obrigado, Murilo, até mais, foi um prazer. Um abração. Valeu, Murilo. Valeu, um abraço. Fica o sentimento de que é uma realização, né? A entrevistar um cara que sempre admirei o futebol. Claro, gostaria, assim como o Gabi falou, de que tu tivesse tido maior sequência, mas acredito que, cara, assim, é uma carreira enorme, com muita vivência. E, assim, para nós foi um prazer. Muito obrigado novamente.
Obrigado, eu que agradeço, valeu. Obrigado pelas palavras também, um abração para todos aí. Sucesso, Bertotto, e tomara que você volte aí a jogar futebol para a gente acompanhar o teu desempenho aí. Tá bom, obrigado, sucesso para vocês também. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.